Graça e paz, bem-vindos. Estamos juntos mais uma vez nesta tarde de domingo. Nós vamos orar neste momento e a partir da oração estaremos lendo a palavra de Deus e já de imediato considerando o nosso tema de hoje, que vocês já acompanharam em nossa página do Facebook, não é? A Voz do Arrependimento. Esperamos hoje ocupar um pouco menos do seu tempo, mas com a abundância necessária em termos de qualidade na graça que vem do Senhor Jesus. Então, este é o momento de oração. Eu convido você a participar comigo desta hora em que vamos falar com Deus. Depois você estará, por favor, abrindo a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, leremos os versículos 36 a 50 em cima do texto em que vamos declinar aí, sobre a qual pensar, fazer a reflexão da nossa meditação desta tarde. Lucas 7, 36 a 50. Neste momento, vamos falar com Deus. Bendito seja teu santo nome, eterno e poderoso Pai. Obrigado por esta oportunidade de retomarmos a meditação na tua palavra e de, conscientes pela fé da proposta que nos foi feita pela revelação da palavra de Deus em Cristo Jesus, de que tu nos falas nela, de que tu cumpres a promessa que disseste, em que disseste que o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir e que ela nunca voltará para ti vazia, antes cumprirá aquilo para o que tu a tens destinado. E é com esta confiança que nós abrimos com temor e tremor a tua palavra para ouvirmos a tua voz. Mas queremos de igual maneira ter os nossos corações abertos e rogamos que o teu Espírito abra o nosso coração. Este é um tempo, meu Deus, curto sobre a tua palavra, que pedimos que tu tornes abundante, mas abundante no sentido de marcar a nossa vida de tal forma que, ó Deus, os dias que virão sejam pontuados e pontilhados pela revelação desta palavra, que se grave fundo em nossa alma. Porque estaremos agora adentrando a um terreno que é tão sagrado na revelação, nos mistérios do Evangelho, é tão sagrado para ti, é tão sagrado na proclamação da verdade, que precisa ser palmilhado com pés descalços, com sandálias de sensibilidade. Por isso permite, meu Deus, que descalcemos as sandálias da indiferença, as sandálias da insensibilidade, as sandálias da superficialidade. Permite que nós estejamos suficientemente sensíveis para que esta palavra nos toque e calque fundo a nossa alma e marque-se com registros eternos em nosso coração. Nós te rogamos e pedimos que nos instruas, que nos ensines, que teu Espírito ilumine esta palavra em nossos corações para o louvor, a glória e a honra do nome santo de Cristo Jesus, pois é no nome dele que estamos reunidos neste momento, em comunhão em torno da tua palavra santa. Te bendizemos com gratidão e te rogamos esperando esta graça de Deus na ministração desta palavra por meio de Cristo Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vamos então ler a palavra de Deus em Lucas 7, 36 a 50. Eu sei que o texto é longo, mas é toda a narrativa que você deve acompanhar atentamente. E eu já gostaria de adiantar que a sua atenção a esta narrativa deve se deter de tal maneira que você possa atentar à leitura. A leitura sozinha fala. E depois, então, estaremos partindo para a meditação. Mas é muito importante que você já esteja tão atento para a leitura que ela já adiante para você as informações que são necessárias, que o Senhor quer comunicar aos nossos corações neste texto. Indo ao texto, portanto. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais?
Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrou aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Meus queridos, voltem comigo ao versículo 47. E eu vou fazer uma releitura do versículo 47 com uma inversão das frases. E você, com todo o seu direito, vai dizer assim: mas pastor, não foi colocado deste jeito. Sim, não foi colocado deste jeito. Nós estamos há 2000 anos da tradução de um texto grego cuja língua não está mais ativa porque era o grego koiné. Então a fraseologia, que sempre é adaptada pelos versadores, ela deve sempre sofrer a liberdade da conjunção dos termos. Então eu vou reler o versículo 47 desta maneira: portanto, eu lhe digo, ela amou muito, pois os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Você vai entender por que nós fizemos a releitura mudando a construção da oração, à medida em que nós vamos meditando. Qual foi o tema que demos para este texto? Você já leu em nossa página: a voz do arrependimento. Arrependimento, pecado, inferno, juízo, punição, tribulação, provação, são doutrinas fundamentais da fé cristã, relegadas a lugar nenhum nessa nossa geração ufanista, superficial e descuidada. Arrependimento é porta de entrada para o relacionamento do homem com Deus, e o Evangelho proclama da primeira página a Apocalipse. Se arrependimento não fosse uma doutrina relegada ao passado, que não devesse estar continuamente sendo revisitada pelos púlpitos da igreja evangélica, o Evangelho não daria a tremenda ênfase que a ele dá. Você vai encontrar a proclamação ao arrependimento na boca do primeiro profeta que aparece no Novo Testamento, João Batista, seguido de imediato por Jesus, repetida exaustivamente pelos apóstolos, que então prosseguiram indo e fazendo discípulos em todas as nações. E você vai encontrar na pena de Tiago, de Pedro, de Paulo, nas 12 cartas de Paulo, na carta aos Hebreus, em Apocalipse de João, e por aí vai. Arrependimento tem o lugar da maior importância na nossa espiritualidade. Mas vamos ao texto de Lucas 6, o texto da mulher arrependida. Veja, é um momento singular e só Lucas o registra. Mas sobre esse texto há um bom número de confusões, e eu quero desfazê-las. Veja, ele não deve ser confundido com o outro coincidente da mulher chamada Maria, que quebrou o vaso de alabastro de 300 denários em oferta a Jesus. Há muita gente que confunde os dois personagens, as duas personagens, porque há muita coincidência. Aquela chorou, aquela enxugou os pés de Jesus, aquela derramou o alabastro sobre o vaso, o unguento que estava no alabastro, o nardo puro. Aqui o texto não diz que o unguento que estava nesse alabastro era nardo. O texto também não diz que a mulher quebrou esse alabastro, porque aqui não estamos diante de uma Maria rica como aquela. Pelo contrário, aqui nós estamos diante de uma mulher sem nome,
que foi já considerada no texto apontada como pecadora pelo próprio Lucas, que a registrou, e reforçado pelo fariseu Simão, em cuja casa ela entrou. E também não há por que atribuir essa mulher a Maria Madalena. Esta aqui era uma mulher da vida, mas Madalena não era prostituta. Mas pastor, não é. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez, sabe por quê? Você já se acostumou a ler em livros, a ouvir pastores sentando o pau em Maria Madalena, dando esses adjetivos a ela, viu filmes, todos eles focando Maria Madalena como prostituta. A Bíblia não diz em nenhum lugar que Maria Madalena foi prostituta ou que se prostituiu uma única vez, em nenhum momento. Não há registro disso. Foi a tradição que inventou isso, porque está escrito que ela foi liberta de 7 demônios. Isso não fazia dela uma prostituta. É a mesma história do jovem que saiu de casa, aquele da parábola dos 2 filhos, lembram? O irmão mais velho, que ficou em casa, disse que ele fez dissolução dos bens que o pai lhe deu com as meretrizes. O texto em nenhum momento diz que ele fez dissolução dos bens com as meretrizes. Foi o irmão que inventou aquilo falando mal dele. A gente tem que ter cuidado com estas coisas, não que isso vá ofender Maria Madalena ou coisa parecida, é que a gente fica fazendo leituras erradas da Bíblia. É perigoso fazer leituras erradas da Bíblia. Leitura errada da Bíblia funda denominações, é um problema muito sério. Então há alguns pontos a salientar aqui. Veja, essa mulher já conhecia Jesus previamente de algum lugar onde ele atuou. Por isso é que eu fiz aquela leitura, modificando a formação das orações no versículo 47. A cena toda aponta para isso. Veja, o que toda esta cena narra é a manifestação de uma vida arrependida e grata por ter sido perdoada. Está entendendo? Ela não foi ali em busca do perdão, ela foi ali para agradecer um perdão que já havia recebido. Eu quero dizer a você que, graças a Deus, diversos estudiosos, os comentaristas todos que eu estive consultando já ao longo do tempo, todos concordam com isso. Que a cena mostra um momento final de algo que já havia ocorrido antes. Com toda certeza, primeiro, essa mulher já conhecia o Senhor Jesus. Depois, ela foi àquela casa para fazer o que ela intentava fazer. Ela sabia que ele estava lá. Aliás, vamos aqui botar entre parênteses, já que é para falar mal de alguns personagens, vamos falar mal de Simão, fariseu. Aquela mulher tinha acesso à casa dele. Isso fala alguma coisa para você? Mas, veja bem, ela entrou com liberdade lá na casa. Presta atenção. Ela sabia que Jesus estava lá. Então ela já foi lá de caso pensado, ela já foi lá para fazer o que ela fez. Ela não foi ali receber perdão, ela foi ali oferecer gratidão. E a gratidão era a expressão do arrependimento, era a configuração do arrependimento. Por isso que sobre esse texto estamos dando esse tema, a voz do arrependimento. Quanto isto é importante para mim e para você, meus queridos. O fato dela ir para a casa do fariseu levando um unguento, entrando com liberdade na casa só por saber que Jesus estava lá, esclarece que ela o buscava para agradecer. Entende? Agora, uma leitura superficial nos leva a pensar que o contato fosse exclusivo, que isso tinha ocorrido naquele momento, que aquele era o primeiro contato dela com Jesus. Não dá para você ver isso, a não ser que você faça a leitura corrida, aquela leitura que a gente faz como quem ainda tem o hábito aí de ler jornais e ler de forma corrida. Não se pode ler Bíblia como quem lê jornal e como quem consulta tela de WhatsApp, né, gente? A Bíblia é a voz de Deus falando com você quando você lê. Pare sobre ela, detidamente, desça, mergulhe para além da letra, porque a letra mata, a própria Bíblia diz isso. Então, quando você lê Bíblia só ficando com a letra, você vai morrer de alguma maneira na sua fé. Aprofunde-se. A Bíblia mata, a letra mata, a letra da Bíblia mata, a letra mata, o Espírito vivifica, o Espírito que está na Bíblia. Entende? Que é a palavra de Deus. Mas uma leitura superficial vai nos levar a isso, a pensar que esse contato aconteceu naquele momento e que ela estava ali recebendo perdão naquele momento. Não. Todos os movimentos dela nos levam a crer que ela havia passado por uma transformação que a libertou. Ela teve um encontro antes com Jesus, em alguns dos seus grandes encontros públicos. E agora, ela usava a oportunidade para adorar e agradecer. Assim, nós temos aqui 2 óticas. Preste atenção nessas 2 óticas. A do dono da casa, o Simão fariseu, que continuava a vê-la conforme o seu passado, uma pecadora. Preste atenção, volta ao seu texto, você vai ver que é isso, entendeu? E nós somos tentados a vê-la também sob esta ótica. Quando você o ouve dizer, se ele soubesse quem é esta mulher que tocou nele, uma pecadora, se ele fosse profeta, saberia. Aí você começa a entender. E Lucas já disse que ela é uma pecadora, ali está uma pecadora. Não estava.
Ali está uma mulher que foi uma pecadora. É isso que Jesus mostra para nós. Então a primeira ótica é de Simão, que vê o passado no presente. Quando a gente quer condenar alguém, quando a gente quer acusar alguém, a gente traz o passado para o presente da pessoa. É um problema muito sério. Simão estava fazendo isso ali. E a ótica de Jesus, que já sabia arrependida e recebia a sua adoração. Entende? E a prova disso se dá na parábola que ele cria para explicar esta cena. Ao dizer que o fariseu concluiu com acerto, que foi uma forma dele falar até com certo desdém, o fariseu, que concluiu com acerto quando entendeu que mais ama quem mais recebeu perdão. Quando Jesus diz isso, Jesus está reforçando, referendando com a parábola que ele criou, que essa mulher era uma arrependida agradecendo o perdão que recebeu. E aí ele vai mostrar que esse que mais recebeu perdão foi a ilustração de Jesus para se referir à mulher, entendeu? Quando Jesus usa a ilustração, ele usa a ilustração para mostrar ao fariseu que aquela mulher era aquele personagem da parábola que mais recebeu perdão. O perdão já tinha sido dado, ela estava grata. A partir daí nós temos o Senhor dando voz ao arrependimento que os gestos da mulher proclamam. É onde a gente se detém para prestar atenção. Mas primeiramente se destaca o fato de que a parábola, aquela pequena parábola que ele cria dos dois credores aí, ela enfatiza a consciência que essa mulher tinha de ter sido perdoada de seus muitos pecados. Vamos nos convidar aqui juntos, meus queridos. Vamos ficar juntinhos aqui agora, olha, em cima desta fraseologia que eu acabei de criar. A parábola enfatiza a consciência que essa mulher tinha de ter sido perdoada de seus muitos pecados. Você sabe que o grande drama da população evangélica, a população protestante, a população que ocupa as igrejas protestantes que proclamam a graça perdoadora, o grande drama reside no fato de que a consciência de perdão, de ter sido perdoado, está esvaziada. É como se o perdão aconteceu, está lá no passado, eu não peco mais. Vamos a essa voz que Jesus dá aos gestos da mulher. Ele contrasta o comportamento do fariseu, que deixou de cumprir protocolos culturais da hospitalidade, que eram muito importantes, com os gestos visíveis da mulher. É muito interessante, porque quando Jesus faz essa comparação entre a mulher e ele, Jesus está dando um tapa sem mão no fariseu. Ele não perdeu a oportunidade. Ele vai dizer, você viu aqui esta mulher? Eu entrei na sua casa e você não fez e não aconteceu. Mas ela entrou na sua casa e aquilo que você não fez e que deveria fazer, Jesus está falando então dos protocolos culturais da hospitalidade, que os fariseus faziam muita rigorosa questão de enfatizar. Eles eram os religiosos da aparência, do legalismo, da exterioridade, entendeu? Então Jesus não perdeu a oportunidade de confrontá-lo com a sua própria confissão. Por isso que Jesus tantas vezes dava aos fariseus o título de hipócritas. Falavam uma coisa e faziam outra. E Jesus vai então contrastando essa mulher cumprindo os protocolos que ele deixou de cumprir. O fariseu se refere a ela uma única vez estigmatizando este tipo de mulher pecadora, foi o que você ouviu ele dizer, está na boca do fariseu. Mas Jesus se refere a ela 4 vezes sem estigmas. Nos versículos 44 e 45, Jesus se refere a ela como esta mulher, e não dá adjetivos a ela. Nos versículos 46 e 47, Jesus diz, ela, dá um pronome, posiciona essa mulher. O fariseu faz um único discurso estigmatizando este tipo de mulher pecadora. Bem próprio dos fariseus, né? Então, o Senhor Jesus, dá voz ao silêncio da mulher, porque tudo que ela faz é silencioso. Eu acredito até que o seu choro, o texto usa o verbo chorar, foi um pranto de lágrimas sem som. E esse gestual silencioso falou altamente. É o que nós queremos. Como eu disse, hoje eu vou ocupar muito pouco do seu tempo, até desejo muito que essa reflexão tão curta, por ser curta, ganhe mais tempo dentro do seu coração, da sua mente, meu querido. Veja, é aqui que nós devemos ver na aprovação que o Senhor faz ao gestual dela,
e como recebe esse gestual a voz do arrependimento que precisa ter um correlato, uma correspondência simbólica em nossa consciência de arrependidos. É isso que o texto tem de traduzir para nós, é isso que importa no texto, na aplicação do texto para a nossa vida devocional, entende? O que o gestual desta mulher aponta que o Senhor espera em mim e em você, de igual maneira quanto a nossa consciência de arrependidos. Você lembra, não faz muito tempo, tem aí talvez uns 2 meses, numa de nossas lives, eu fiz menção de Sam Tippett, que depois de voltar de uma das suas incursões antigas, lá no tempo da Cortina de Ferro, ele estava voltando da Romênia, ele era americano, e dentro do avião, já em vias de pousar nos Estados Unidos, ele estava sofrendo o impacto das 2 igrejas, aquela que ele tinha deixado para trás, a igreja subterrânea, perseguida, onde ele encontrava crentes de uma confissão, de uma sinceridade, de uma busca que não tinha paralelo com os seus libertos, livres para adorar americanos. E ali dentro do avião ele estava escrevendo, e uma das coisas que ele escreve antes do pouso foi: é hora dos arrependidos se arrependerem. Nós somos esses arrependidos e precisamos conscientemente voltar ao arrependimento, vezes sem conta, conscientes da bênção de estarmos sendo perdoados, mas da importância que o Senhor dá a que busquemos o perdão, e o nome dessa busca é arrependimento. Veja, o que essa mulher nos ensina, e o texto registra para nós, é a primeira coisa que eu quero colocar aqui para você, está no versículo 44, é que o arrependimento provoca dor na alma. Entende? O perdão produz alegria, o arrependimento produz outra coisa. O arrependimento produz quebrantamento, produz tristeza. Está escrito, meu amado, minha amada, a Bíblia que eu e você lemos é que diz isso para nós. O apóstolo Paulo disse que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, entende? Ele não disse, a alegria do Espírito do Senhor produz arrependimento. Não, tristeza produz arrependimento. O arrependimento traz uma carga de dor, o arrependimento provoca dor na alma, do contrário, ele é remorso. Remorso botou Esaú no inferno. Arrependimento nada tem a ver com remorso. Arrependimento dói. Arrependimento quebranta, arrependimento joga no chão, provoca choro, muitas vezes. E aí, nós temos o Senhor dizendo, ela lavou meus pés. Ele dá voz ao arrependimento, é o que estamos dizendo. Chama a atenção do fariseu para dizer isso. Ela lavou meus pés. Veja, houve um momento em que Jesus lavou os pés aos discípulos, isso está em João capítulo 13, vocês devem lembrar. Mas ele usou esse movimento dele de lavar os pés aos discípulos para dizer que eles fizessem isso uns aos outros. Porque ele o fez ainda que sendo mestre, ainda que sendo chefe da mesa, aquele que deveria ter os pés lavados. Mas nessa ocasião, isso está no versículo 8 de João 13, nessa ocasião em que ele lavou os pés aos discípulos, ele disse a Pedro que se não se deixasse lavar por ele, Pedro não teria parte nele ou com ele. Vocês lembram? Quando ele chega com a bacia diante dos pés de Pedro, Pedro constrangido diz, Senhor, tu me lavarás os pés? Não, Senhor, de maneira nenhuma. O que Pedro estava dizendo sou eu que tenho que lavar os teus pés, Senhor, não és tu que tens que lavar os meus pés, lavar os pés a mim. Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Meu Deus, que mensagem profunda nós temos aqui no fato de Jesus aceitar essa mulher lavar os seus pés. Percebe o contraste, amado? Percebe? Jesus vai lavar os pés de Pedro. E Pedro diz, não lava, Senhor. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro estava dizendo a ele, sou eu, Senhor, que tem que lavar os teus pés. Mas agora ele aceita que aquela mulher pecadora, como disse o fariseu Simão, lavasse seus pés. Ele aceita essa lavagem de lágrimas. Aceitar a lavagem de seus pés pela mulher implicaria, segundo essa doutrina que ele passou para Pedro, que ele ditou para Pedro, que ele estava aceitando fazer parte da nova vida dela. Glória ao seu nome. Isso é maravilhoso. Quando eu li isso aqui, quando eu percebi isso aqui, meu coração se confrangeu todo na presença de Deus. O meu arrependimento, o seu arrependimento dá lugar a Ele na nossa vida, entende?
É como lavar os seus pés. E lavar os pés tem ainda a conotação de refrigerar. Se nós tivéssemos que fazer desdobramentos aqui de espiritualizações, que alguns têm verdadeiro arrepio e pavor, meu Deus, quanta coisa teríamos para tirar aqui. Não temos tempo, eu prometi a você que não gastaria tempo. Mas olha só, a Bíblia diz que a igreja é o corpo do Senhor. Os pés estão no corpo. A igreja está neste mundo e suja seus pés. Se a igreja é o corpo e os pés se sujam, esses pés são do Senhor. Precisam ser lavados e é a própria igreja que o lava. E lava com arrependimento, entende? Entende? É isso. E lava os pés quem desce, quem deixa as suas posições, quem se curva diante do outro. O arrependimento mobiliza isto, amados. Ah, eu sou o chefe, eu sou o superior, eu sou o cabeça desta casa. Desce! Desce e vai lavar os pés aos outros. Jesus era o mestre. Quando arrependidos nós não negociamos, meus amados. Nós abrimos mão de posição, nós nos despimos. O próprio texto de João 13 mostra isso. Jesus se despiu, colocou uma toalha na cintura para poder com ela enxugar os pés que ele lavava. Façam isso uns aos outros como vocês me viram fazer, ele disse. Em segundo lugar, uma outra voz que ele dá ao arrependimento. O arrependimento dá espaço, dá acesso ao Senhor na vida pessoal. Está no versículo 45. A saudação com ósculo, que também era cultural, que o fariseu deixou de dar a Jesus quando chegou na sua casa, que significava, culturalmente significava, você é meu amigo, você é bem-vindo à minha casa, ao meu ambiente pessoal. Era isso que o ósculo com que se recebia o visitante significava e dizia. Ainda é praticado lá naquelas regiões da Ásia e do Oriente Médio. Eu não posso dizer quanto aos outros países, mas posso afirmar, foi minha experiência na Turquia. Quando nós descemos no aeroporto na Turquia, o irmão que nos recebeu disse, sabendo da nossa cultura, não estranhem não, mas eu vou ter que beijar todo mundo aqui, que é para poder comunicar a toda essa gente que está passando por aqui, nos vendo, que vocês são meus amigos e estão sendo recebidos na minha casa. O ósculo significa isso, entendeu? Percebe? A pose desse fariseu para receber Jesus, ele desdenha, ele até humilha, ele não lava os pés ao Senhor, ele cria um constrangimento, porque ir para a mesa sem ter os pés lavados era humilhante, era vergonhoso. Por isso que se oferecia água para lavar os pés. E ele não saúda com ósculo, ele não beija o rosto do Senhor. Então eu quero frisar isso mais uma vez, o significado dessa saudação com ósculo. Você é meu amigo e bem-vindo à minha casa, você é bem-vindo à minha casa, você é bem-vindo ao meu ambiente pessoal. Por isso é que nós estamos vendo que o Senhor está dando voz ao arrependimento dessa mulher nesse seu gestual, porque significa isso. Que o arrependimento, através desse ósculo que ela fazia, que ela colocava nos pés do Senhor, esses beijos, dá acesso ao Senhor na vida pessoal. Porque o arrependimento, ao beijar os pés, uma vez que o arrependido está humilhado, está derreado, ele franqueia a entrada do dono desses pés na vida pessoal. É como quem diz, pode entrar, eu quero a tua presença. Era o que ela estava dizendo. Entra na minha vida. Em terceiro e último lugar, já pastor, eu disse que seria curtinho, tá bom? Nós ainda estamos maneirando aí a questão da voz. Em terceiro e último lugar, no versículo 46, o arrependimento tributa honra. O que é que aquela mulher faz? Ela unge os pés do Senhor com bálsamo. Que Jesus disse, você não me deu óleo, não ungiu a minha cabeça. A unção com bálsamo trazia refrigério e dava o cheiro da casa ao hóspede. Também tenho experiência nessa área na minha visita à Turquia. A primeira coisa que me chamou a atenção na Turquia, e isso se repetiu ao longo dos dias em que eu estive lá, continua fazendo parte da cultura daquele povo. Quando você entra numa casa, o dono da casa, a primeira coisa que faz, ele já recebe você com um vaso de lavanda de limão na mão. Entende? É a primeira coisa. Você pisa no umbral da porta,
e ele imediatamente despeja nas suas mãos. Hoje não estamos fazendo isso com álcool gel por causa da pandemia. Não, lá não tinha nada a ver com a pandemia, eu estou falando até de 20 anos atrás. Ele simplesmente recebe você com lavanda de limão. Isso acontece em todas as casas e também no comércio. Despeja a lavanda nas suas mãos e você passa então em volta do pescoço, no rosto, perto da orelha, aí ele beija seu rosto. Sabe o significado disso? Eu estou te dando o cheiro da minha casa. Eu estou anulando os constrangimentos que você pode ter quanto aos aromas que você está trazendo do lado de fora. Eu estou identificando você com o meu cheiro, dando o cheiro do meu ambiente onde você está adentrando. Também continua significando boas-vindas, mas por se tratar de unção, que hoje não é derramar sobre a cabeça lá na Turquia, é a lavanda nas mãos, que então se passa no rosto, primeiramente no pescoço, significa honrar. Honrar o hóspede, a honra que o fariseu não deu a Jesus. E que aquela mulher estava fazendo esse papel porque era a proclamação do que a sua alma, o seu coração arrependido comunicava. Porque essa unção comunicava que o hóspede era recebido para se deter, para se demorar ali. Entendeu? Olha que bonito. A figuração disso na Turquia, nos comércios, era isso. Eu quero que você se detenha aqui dentro. Então eu estou te passando a lavanda para você ficar à vontade aqui dentro um longo tempo. Claro, ao comerciante interessa isso muito. Mas quando você chegava na casa de alguém como hóspede, e ele lhe recebia com a lavanda, ele estava dizendo isso. Eu estou perfumando você para que você fique aqui um longo tempo. Entende? O hóspede então era recebido para se deter, para se demorar ali. Também a unção era a forma de reconhecer a autoridade, era uma forma de prestar honra. Eu já disse isso e faço questão de repetir. Especialmente aquela unção com óleo sobre a cabeça dos profetas, dos príncipes, dos reis, dos sacerdotes. Era reconhecimento de autoridade. Neste caso, o arrependimento está ungindo os pés, porque o arrependido está lá embaixo, está diante do Senhor. E isso aqui implica em proclamar, em dizer que não há ufanismo. Nós começamos dizendo exatamente isso. O arrependimento é fruto de uma tristeza. Então não há ufanismo no arrependimento. Há ufanismo no perdão que o arrependimento produz, que vem como resposta ao arrependimento. Há gratidão, há humildade, há coração quebrantado. Por isso o arrependido desce, ele vai lá para baixo. Era onde ela estava. Quando o Senhor diz, teus pecados estão perdoados, é uma reafirmação, era uma garantia, era também um reconhecimento do arrependimento por detrás da adoração que estava sendo aceita. Porque o Senhor sempre aceitou a adoração. Agora, muito mais do que ver formas, do que significados e gestuais no arrependimento, meus queridos irmãos, a avaliação do culto que nós prestamos. Nós podemos receber o Senhor no interior de nossas vidas, como aquele fariseu recebeu. Perigoso isso. Que Jesus pontuou na parábola como sendo quem pouco amou. Entende? O fato de que ele se arrependeu pouco, foi pouco perdoado. Não é que ele tinha pouco pecado. Não confunda as coisas, que não foi isso que Jesus disse. Pouco arrependido, pouco perdoado. Pouco amou. Entende? Então o que o Senhor coloca ali, que pontua isso. O fariseu foi quem pouco amou, porque pouco se arrependeu, logo pouco foi perdoado. Ou como a mulher, que não ousou fazer mais que estar aos seus pés sem palavras, tomada de gratidão pelo muito que foi perdoada. Ou estamos no extremo ou estamos no outro, não há meio termo. Ela foi figurada como alguém que muito amou, porque foi perdoada. Ela gesticulou, ela gestuou o seu muito amor e a sua gratidão. Certamente muito se arrependeu também. Entende? Ela não diz nada. Porque o arrependido não se justifica, ele não se explica. Ele só se rende ao perdão. Busca o perdão e se rende ao perdão, não justifica nada, não explica nada, ele só suplica. Lembram? Jesus comparando aquele publicano com o fariseu no templo. E Jesus mostra que o publicano entra, bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. E Jesus disse, desceu justificado para a sua casa. Só pede perdão, não se explica. Ele não diz, sou pecador porque tal situação, porque alguém, porque isso e aquilo provocou tal reação em mim. Não existe isso. A psicanálise já se apressa para dizer algo e ela não tem nenhum compromisso moral nem espiritual, muito menos espiritual, para dizer
que a enfermidade, a patologia, especialmente da ordem de transtorno de personalidade, que é o caso das histerias, ela está muito mais para o arrependimento, para a moral, para o espiritual, do que o transtorno de caráter. No transtorno de personalidade, na doença, a pessoa diz: eu estou culpado, eu sou culpado. No transtorno de caráter, a pessoa diz: o outro me fez errar, eu sou vítima do pecado que ele me fez cometer. O arrependimento manifesta gratidão, entende? Que traz por conta desse perdão que recebeu. Gratidão. Essa mulher agradece com todo esse gestual, porque estava consciente disso. Até onde nós estamos conscientes de quão pecadores somos, de quanto perdão nós necessitamos. Eu vou encher você dessas questões agora, elas são importantes, para que não ficasse dúvida de que recebia seu arrependimento daquela forma de adorar. Jesus verbaliza que os pecados dela estavam perdoados. Foi para não deixar dúvida. Ele entendeu todos os movimentos de arrependimento que ela fez naqueles gestuais. É muito provável que num encontro prévio que ela teve com o Senhor, onde ouviu a palavra que a redimiu, e ela não teve a oportunidade de expressar então a gratidão que revelava o tamanho do seu arrependimento, ela não disse nada, não pôde estar perto dele. Agora toma conhecimento, ele está ali, é hora de eu ir lá e mostrar a ele publicamente como eu estou grata. E aí Jesus não perdeu tempo para mostrar, muito amor, porque foi muito perdoada. Então ele estava pontuando o fato de que ela estava muito arrependida. É a voz sem palavras, entende? Como nós adoramos em função dessa consciência, meus queridos irmãos. Quanto você manifesta do seu arrependimento. De quanto estamos conscientes de que fomos perdoados. Segundo Jesus, é nessa consciência que está o quantitativo do nosso amor a Ele. Ele mostra isso com essa parábola. Entende? E por último, será que você notou um outro grande contraste entre o fariseu e a mulher perdoada? Veja, ele agiu como quem está fazendo o favor de dar um banquete a Jesus. Os comentaristas pontuam até o fato de que quando ele responde à pergunta de Jesus sobre a parábola, quem você acha? Aí ele diz, deduzo que ele estava desatento. Ele recebe Jesus como quem está fazendo um favor: eu estou te fazendo o grande favor de receber na minha casa. Mas essa mulher age bem diferente dele, rendida, entregando, agradecida. Há todo um volume de vozes e de sons sem palavras nesse gestual. Ela entra nada pedindo e usando a oportunidade de fazer isso pública e abertamente. Entendo, e a experiência cristã nos faz entender isso, que nem todo arrependimento tem de ter confissão pública. Um arrependimento com confissão pública pode fazer mais mal do que bem, dependendo do conteúdo daquilo de que se arrepende. E é muito íntimo, é muito entre você e Deus. De igual maneira, aquela mulher que foi apontada como pecadora não estava dizendo ali: ó Senhor, me perdoe por conta de tantas centenas de adultérios que eu cometi, ou de prostituições, etc. Ela não nomeou seus pecados. Mas o culto que ela ofereceu com aqueles gestuais proclamou publicamente o tamanho do seu arrependimento. Há um hino na harpa cristã, que quando eu ouvi pela primeira vez, eu ouvi no S8, uma comunidade que foi fundada pelo pastor Jeremias, que foi governador do estado do Rio, num município chamado Marambaia, em São Gonçalo, onde eu tenho ainda parentes que moram lá. Quando eu entrei lá pela primeira vez, naquele tempo, naquela década, lá estava um grupo de jovens, homens, mulheres, que tinham sido transformados, libertos das drogas. E eu participei de um daqueles cultos, e me impressionou, me impactou muito, quando, no meio de todo o desenrolar do culto, o doutor Jeremias tirou um hino da harpa cristã e botou para o povo cantar, e aquele ambiente se transformou. O hino diz assim: eu andava pela senda de horror. E aí, ele tem um coro, e quando os moços chegaram no coro do hino e começaram a cantar: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, já me lavou,
Eles explodiram. Eles saltavam, eles levantavam, jogavam os braços para cima. Eu dizia, meu Deus, como essa gente está jogando para fora essa carga de emoção. Está fazendo uma verdadeira cartaça para dizer como eu sei quanto fui lavado, do que fui lavado. Eu tive que me misturar no meio deles. Eu também sabia de quanto e de que tinha sido lavado, não queria perder aquela oportunidade. E naquele momento fiquei aquele louco da fé no meio deles, louco no meio dos loucos, adorando, gritando e cantando, já me lavou, pela graça de Jesus, livre estou. Porque eu sabia de quanto Ele me tinha lavado. Oh, meu querido, qual é o tamanho do seu arrependimento? Como você expressa isso? Deus te abençoe e te ajude a gravar essa palavra no coração e responder sobre ela. Cada vez que voltar a lê-la, cada vez que pensar nessa mulher, compare-se como adorador, perdoado, ao culto que ela oferece. Amém? Estaremos juntos querendo Deus, quarta-feira, 8h30, Minuta da Fé 15, e no próximo domingo, de novo, 17h30, se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe sua casa, sua graça repouse sobre a sua vida, para a glória de seu santo nome. Obrigado por esse carinho de estarmos juntos aqui. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.